como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Aí, ó, pagodezinho, ó, na frente da mega loja, pagodezinho, tá maneiro, tá maneiro. Ganhou, tá? Ganhou, pagodezinho, ó, curtindo. E aí, força jovem, e aí, mancha, cadê? Ganhou, né? Ganhou essa porra, né? Tá maneiro isso aqui, né? Vai tomar no cu vocês, vendido, tudo vendido. Vocês é vendido. Tá maneiro, ó. Tá maneiro pra caralho isso aqui. Ganhamos de 4-0 hoje. A gente ganhou, tá? Tá maneirão. Isso aqui, vocês acham que vocês têm vaga em algum clube de ponta no Brasil hoje? Nenhum de vocês tem. Quando o Nova Iguaçu, vocês não ganharam não ganharam do Água Santa, porra, não ganharam do Sampaio Correia, não ganharam do Bangu. Caralho, maluco, a gente se fudeu o ano inteiro de novo. Pô, na moral, o teu pegou, falou, pega e vai embora, mano. Não tá satisfeito? Vocês não vão ter visibilidade, todos vocês não vão ter visibilidade em nenhum clube igual vocês têm aqui. Porque no top 3 vocês não tem vaga. Não tem vaga, porra. E da mesma forma, quando a gente levanta, a gente derruba, irmão. Caralho, é 20 mil. Se pagar pra ver, mano, a gente derruba mesmo. Se faz um estádio pra 100, é 100 mil. 60 mil, é 3 qualquer jogo no Maracanã, caralho, o Fluminense perde a linha com a gente, dá 10% da marra, porque sabe que a gente vai engolir os caras. Contra o rival, é meio a meio no Maracanã. Vocês acham que vocês vão ter visibilidade aonde se vocês não estiverem aqui? Caralho, não é possível, gente. Sabe de realidade. Pô, o cara do Criciúma sambou na cara de vocês, irmão. Nego não deu uma banda, mano. Primeiro tempo do Fluminense, bife. Porra, horroroso. Ninguém dá uma porrada, mané. Todo mundo assiste. Pô, não é possível que não ter tesão pra jogar no Vasco. Eu acho que o auge do jogador de futebol é ir pro estádio pra jogar a bola de vocês e ver um estádio lotado cantar o nome de vocês. Jogar no Maracanã. Do Estrela e tudo mais. A garotada da base tá aqui. Então é isso que você falou também. Que a gente concorda, se a própria aposta que seja dentro de casa. E daqui pra frente, de novo, né? O planejamento ele não foi seguido a risco, infelizmente, com o Alexandre. E a gente vai fazer o planejamento ser seguido a risco agora com o Pedro. Vamos seguir, vamos contratar quem tem que contratar. Para resolver. Contratar para ser titular, para brigar aqui com os nossos titulares. E a grande diferença no Campeonato Brasileiro, que o calendário é ruim comparado com a Europa, é exatamente aquilo, você não tem só 11 titulares. A gente tem que ter 18 titulares. É isso que a gente quer. O que a gente pede, tipo assim, a gente tá 3 anos. Mas tipo assim, vai fazer, tipo assim, poluir lá atrás, tipo assim, o planejamento. O planejamento a gente tá vendo que não tá dando certo. Então a gente até entende. Quando não dá certo alguma coisa pra torcida, a gente tem que mudar. Então, mano, essa aposta de base, pô, jogador caríssimo. Porra, irmão. Ou é só a gente que tá vendo, a gente é burro. Não, o resultado tá mostrando que a gente tá certo e alguma coisa aí que todo respeito tá errado. Então, mano, ou muda, ou a gente vai acabar com essa porra, mano. Não quer jogar em São Januário? A gente tem perdido São Januário, pô. Entendeu? É isso que eu tô falando. Simples. Cara, é isso que a gente tá falando. E a gente quer ouvir também, porque você já veio pra cá, você já deve ter um planejamento. Irmão, não me traga aposta mais, irmão. Por favor. Não dá mais. Porra. Jogador lá da não sei o que, porra, lá em Portugal foi bom pra caralho, meu irmão. É aqui, Brasil. Aqui o futebol é outra parada. Então traga quem vai resolver o problema. O Felipe Anderson aí, cara, traz essa porra. Irmão, traga quem vai resolver esse problema. Parceiro. Se for apostar, parceiro, papo reto, deixa longe do Vasco. Uma parada que eu falei no ano passado, até falei com o Léo. Pô, mas é só a 4ª rodada ainda, muita coisa vai acontecer. Mas deixa avisado desde agora. Custe o que custar, o Vasco não vai cair, irmão. A gente não vai passar esse sufoco de novo. Porque se nós se fuder, igual no passado nós se fudemos, mano, vai respingar em você também, parceiro. Se o Vasco cair, mano, vai ser como você está jogando aqui no Brasil. Papo reto. Tudo na marra, mesmo. Não me faz isso. 17, não me faz essa porra. Outra coisa, Lúcio. A gente não sabe o que aconteceu. O que chega até a gente é que o Ramon pediu demissão, depois eles viram que fizeram merda e eles querem a multa. Então tá nítido que ele não quer. Então a gente tá fazendo um pedido que ele siga o caminho dele. Que não tem mais clima pra ele aqui. Porque se ele não tá satisfeito com o elenco que ele tem, então ele não tem que estar aqui. Ah, se arrependeu porque a multa é 20 milhões, se é, se não é, foda-se ele, é o filho dele, o problema é dele. Não tá satisfeito? Não tem que estar aqui. Assim como a maior parte aí que não esteja satisfeito, não é pra estar aqui. Agora é a hora. Sai agora, porque não dá tempo de recuperar. Estamos ainda na 4ª rodada. Porque a arquibancada não vai parar, a gente sabe disso.
A gente fica puto, a gente desabafa, é chato pra caralho, porra, ficar sofrendo esse tempo todo, mas a gente não vai desistir. Porque vocês todos vão passar e nós vamos continuar aqui como viemos aqui mais uma vez. Acho que depois que o CT, inaugurou, deve ser a 15ª vez que a gente vem aqui. Nunca vim aqui parabenizar ninguém, irmão. A gente nunca consegue fazer uma festa, a gente não consegue, porra, nada. A gente quer receber você, irmão, dar um abraço pra tá ganhando. Entendeu? Mas, Então, pô, assim, vem aqui pra me Lúcio, dispor. nós não queremos o Ramon aqui. Se o Ramon continuar aqui, vai ficar inferno. Beleza? É isso. Obrigado. É isso. Mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa, Assim, Maia? a gente Peraí, deixa ele falar aí. Não falar mais não. Mas alguém de vocês quer falar alguma coisa? Alguém tem mais coisa? Fala aí, Léo. Se tiver acontecendo alguma coisa, entendeu? Tiver alguma coisa acontecendo de errado, elenco rachado, ou não tá satisfeito com alguém, vocês têm que abrir a boca também, mano. Que a gente não aguenta mais. Entendeu? A gente já não aguenta mais isso, mano. Esse é um ponto importante que você falou, que é o que a gente acabou de conversar aqui dentro, que a fortaleza está na união dessa galera aqui. E essa galera está unida. E é o que vocês falaram também em relação ao Ramon, realmente houve um julgamento. E a gente entende que quando o cara quer ir embora, tudo bem, tem que ir embora. Serve pra todo mundo, não só pro Ramon, mano. Quem não tá satisfeito, mano, dá a vaga. Sai, parceiro. O que não pode acontecer o que tá acontecendo aí, mano. A gente sabe que a maioria dos jogadores aí não é. Nada contra, não, são profissionais. Mas tu é Vasco, irmão. Deixa o novo diretor se apresentar também. Apresentar, falar aí. Tu já chegou, já. Chama pra frente aí. Já chegou a hora. Detonando, né, mano? Detonando pra gente entrar nessa pilha aí, mas a gente não vai entrar porque a gente aqui é um pouco diferente. A gente deixa o cara à vontade de trabalhar e depois a gente cobra como tem que cobrar, entendeu? Mas é bom tu se apresentar também aí. Meu irmão, deve ter algum jogador, a gente espera, tenha, entendeu? Já trabalhou na SAF lá do Ronaldo, aquele gordo inútil lá, entendeu? Porra, é a mesma tendência daqui, entendeu? Mas, porra, meu irmão, traz jogador de peso, não traz jogador pra compor elenco, não. A gente precisa do Felipe Coutinho, do Alain, mano. Qualquer um. Alguém pra resolver, né? Pra resolver, cara. Seja titular, mano. Irmão, eu sei que não é tudo caneta, é o Lúcio. O Lúcio também tem que se impor, mano. Não dá mais pra aposta. Se for pra apostar, bota a base. Se for perder de 4, 5, deixa a base. Pelo amor de Deus, duvido que vai fazer uma porra pior do que esses caras estão fazendo. Todo respeito a você, irmão. Porra, 4-0. Criciúma. Perder pro Nova Iguaçu. Porra, tá maluco? A mão lamada sem. 2 jogos no Maracanã com 70 mil no lugar do Nova Iguaçu, porra. E Água Santa? Time da torcida ganha da Água Santa. Viu como é que é? Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, ligadinhos, conectados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Você está conectado, ligadinho no canal Vascaíno desde sempre. Já peço para vocês ficarem ligadinhos aqui até o final do nosso conteúdo. Muita coisa séria, muita coisa importante que nós vamos estar falando, abordando durante o vídeo de hoje. Obviamente, do nosso Vasco da Gama, um noticiário esportivo muito quente no dia de hoje. Situação envolvendo Ramon e Emiliano Dias, situação envolvendo Lúcio Barbosa e Pedro Martins. As organizadas do Vasco foram ao CT Moacir Barbosa hoje para fazer duras cobranças ao elenco, ao CEO da SAF, ao novo diretor de futebol, ao faxineiro. Quem estava lá hoje foi cobrado, a gente vai falar dessa situação. Outros nomes aí já sendo ventilados ou cavados aí, a gente não sabe, né? Para possivelmente assumirem aí o cargo de treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos estar falando aí dessa situação. Vamos falar um pouquinho também do Alexandre Matos, né? Foi pro Cruzeiro, hein? Que loucura, hein? Vamos estar falando aí das situações, das promessas da 777, da galera do Sport TV que passou um pano na cabeça da 77 hoje de um jeito que eu nunca vi, tá? Eu nunca vi. Mas eles têm que passar mesmo, porque foi a galera da Globo, do Grupo Globo, do GE, do Sport TV, que fez aquela fatídica entrevista com o senhor Josh aqui no Rio, em São Januário, onde o Josh prometeu tudo e não fez nada pro torcedor. E aí agora a mesma galerinha, né, passando pano na cabeça da bonitinha aí 777 Partners. Vamos falar desse assunto, vamos falar do próximo jogo do Vasco depois de amanhã. Nem parece, né? A gente ainda tá tonto da paulada, da pancada que nós levamos no último sábado diante o Criciúma na Colina. Já temos uma decisão, né, uma final aí pela frente, né, vamos dizer assim,
enfrentar aí o Fortaleza fora de casa. A gente vai falar dessa situação também. Vamos falar dos jogadores do Vasco, ex-jogadores do Vasco, mercado da bola, muita coisa que a gente vai estar abordando aí no vídeo de hoje. Entrevista bombástica do Euriquinho, né? Enfim, e também aí a tabela do campeonato. Então é isso, já de primeiro, logo de cara, assim, ó, papum. Perdão. Quero dar meus parabéns aqui aos nossos 2 ganhadores das 2 camisas do Vasco da Gama que nós sorteamos na live aqui do canal ontem. Nosso amigo Diogo e nosso amigo Felipe, né? Meus parabéns a vocês dois, né? Podem ficar tranquilos que amanhã, no mais tardar aí, né? Eu vou estar enviando essa camisa para vocês. Tá bom, galera? Fiquem tranquilos, já tá anotadinho o endereço aqui. Vai chegar na casa de vocês a camisa do Vascão que vocês ganharam aqui no nosso canal. E é o seguinte, você que tá insatisfeito com o que estão fazendo com o Vasco, com a gestão da 777, tá pé da vida com o que a galera do Salgado fez com o nosso clube, tá indignado com o nosso time dentro de campo, né? E quer se sentir representado, quer ter voz, se inscreve aqui no nosso canal. A gente trabalha pelo certo, pela verdade. Fizemos uma live sensacional na tarde de ontem, conseguimos falar muita coisa do nosso Vasco. Você que não assistiu, tá lá registradinho no nosso canal, lá, entra lá e assiste a live de ontem, 3h30 da tarde, assiste lá, é muito bacana, né? O conteúdo ainda é válido, né? Ainda é válido, então assiste lá. Então, meus amigos, sem muita delonga, vamos começar a falar do nosso Vasco. Logo de cara é o seguinte, né? Hoje tivemos aí na parte da tarde uma reunião. Isso mesmo, né? Surgiu a notícia ontem que poderia ter uma reviravolta, talvez o Ramon Dias poderia ficar, ou de repente o Emiliano Dias poderia ficar, né? A gente teve informações que parte da comissão técnica do Vasco queria e quer permanecer ainda no elenco, né? Conforme a gente for tendo a atualização em relação a esse assunto, a gente vai atualizando vocês. Fato é que o Pedro Martins, o novo diretor de futebol do Vasco, dessa vez é oficial, já está trabalhando, está no Rio de Janeiro, né? Já busca aí, né, a gente não sabe, né, qual o desfecho, um nome para assumir aí de forma ou interina ou permanente o cargo, né? Fato é que o interino, né, vai ser o treinador da base, tá, gente? Isso mesmo, o interino vai ser aí o treinador da base do Vasco, tá? Que vai ficar à beira do gramado. O Rafael Paiva vai ficar à beira do gramado aí no próximo jogo diante do Fortaleza. Até esse momento, até agora aí, ó, 15:05 da tarde que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, tá? Aí a informação que a gente tem é que o Emiliano Dias ontem à noite, ele não tinha trocado a sua bio, né, o seu perfil do Instagram com a foto ali dele, do Vasco, dizendo que ele era treinador do Vasco. Aí ontem ele tirou. Aí hoje ele colocou uma outra foto com ele, ainda com o terno do Vasco, e o Lúcio Barbosa atrás dele na foto. Aí logo depois saiu a notícia de que realmente a board da 777 não quer voltar atrás, né, em relação aí ao suposto pedido de demissão do Ramon Dias, e o Vasco já estaria buscando outros treinadores no mercado. Dentro dessa situação, dentro desse assunto, nomes cogitados, ventilados aí para assumir o Vasco da Gama até o momento, temos 2 nomes na mesa em pauta. O primeiro deles é o Thiago Carpini, que estava até os últimos dias, até poucos dias atrás, estava treinando o tricolor de São Paulo, lá o gigante, né, o São Paulo Futebol Clube. O Carpini que teve passagem onde ele começou ali no Água Santa, começou muito bem do futebol paulista também. Depois foi para o Juventude, onde fez um belíssimo trabalho no ano passado na Série B, colocando o clube da Serra Gaúcha mais uma vez, após muitos anos, na Série A do Campeonato Brasileiro, e aí nesse ano foi contratado para o São Paulo, deixou o Juventude, foi para o São Paulo. Fato é que já foi demitido, o elenco do São Paulo bem enxuto, com alguns jogadores muito bons ali. Eu arrisco a dizer que o elenco do São Paulo, afirmo, o elenco do São Paulo, infelizmente, é melhor do que o elenco do Vasco, e ele não deu certo lá e saiu contestado. Será que ele daria certo aqui no Vasco? Ele tinha Rames Rodrigues, Lucas Moura, né, Caleri, Luciano, vários jogadores ali que são jogadores de calibre, né? Jogadores aí de lastro no futebol nacional, até mesmo mundial, e não deu certo. Será que ele vai resolver o problema do Vasco? A gente não sabe, vamos aguardar. Outro nome também ventilado aqui no Vasco na tarde de hoje é o nome aí do ex-treinador do Cruzeiro. Agora virou essa moda, né? Porque chegou o Pedro Martins, que estava no Cruzeiro, né? Se a turma do Cruzeiro jogar fora lá um latão de lixo, uma bombona, aquelas grandonas azul, sabe? Que coloca lixo. Se eles jogarem fora,
A galera do Vasco vai querer ir lá em Belo Horizonte pegar, passar um jet preto e botar a Cruz de Malta para botar aqui no Vasco, porque tudo que não tá servindo lá no Cruzeiro, tudo que deu errado no Cruzeiro, estão tentando trazer pro Vasco. Não sei, fato é, não tenho nada contra o nome do treinador lá, o Pesolano, tá, o uruguaio. Ele, entre os treinadores ali que estavam no Cruzeiro, foi um dos treinadores que menos foi contestado pela torcida, e é o nome aí até o momento, né, que a torcida do Vasco, entre aspas, mais estaria aí aceitando. Eu quero saber a opinião de vocês, quem seria aí o nome ideal para assumir o Vasco da Gama? Eu, na minha opinião, eu já falei ontem aqui na live, vou falar de novo, eu buscaria o Pedro Caixinha. Ah, mas ele não vai deixar o Red Bull Bragantino, ah, mas isso, mais aquilo. Eu tentaria, porque a comissão técnica do Vasco agora estava recebendo na casa de 2 milhões de reais por mês, todo mundo ali, Ramon Dias, Emiliano, todos os preparadores físicos, né, análise, todo mundo da comissão técnica do Ramon Dias estava recebendo aí, juntando todo mundo, né, na casa de 2 milhões de reais por mês, né? Então por que não fazer uma proposta de repentemente tentadora lá pro Pedro Caixinha? Ah, mas ele não vai aceitar, não sei o que, mas peraí, o elenco do Red Bull Bragantino não tem grandes estrelas não, é um elenco bem montado, bem coeso, um elenco simples que faz o básico e dá certo. Então não sei, mas vamos aguardar aí esse desfecho dessa situação. Ainda falando de treinador, o Vasco é o clube dos gigantes, dos grandes do futebol brasileiro, que no século XXI mais trocou de treinador, gente. Isso mesmo, o Vasco é o time no Brasil, entre os times grandes da Série A, que nesse século XXI, ou seja, há 24 anos, é o clube que mais troca de treinador. Não é para menos, né? É o clube que caiu 4 vezes, disputou 5 vezes a Série B, é o clube que mais faz vergonha ano após ano dentro de campo. Me desculpe, mas a verdade é essa, eu fico triste, eu sou Vasco, eu sou doente pelo Vasco, mas a verdade tem que ser dita, né? E a gente tem que acabar aturando, né? Convivendo com esse tipo de dados, com esses números, infelizmente. Outro assunto agora é que o Alexandre Matos estava aqui no Vasco, estava engessado e coisa e tal, isso todo mundo já sabe, contratou. Quando contratou mal também, né? Foi pro América Mineiro, né, gente? Aí passaram poucos dias nessa debandada lá do Cruzeiro, o Alexandre Matos está indo trabalhar no Cruzeiro, né? Então, eu só queria entender uma coisa, se aqui no Vasco, com o orçamento maior, os caras da 777 amarraram o Matos, não deixaram ele contratar, já não deu certo. Aí foi pro América Mineiro. Nem começou a trabalhar direito lá, já foi pro Cruzeiro. Não sei não, o Matos pode se queimar com esse negócio aí, desse pula-pula de galho em galho aí, entendeu? Dependendo do que ele fizer no Cruzeiro lá, pode dar errado, porque ontem a gente viu o Cruzeiro ganhando de 3-1, ganhando mais um jogo, a gente vai falar do Cruzeiro não, né? Vamos falar aí das equipes aí da tabela do Campeonato Brasileiro daqui a pouco, o Cruzeiro que já tem 6 pontos no Brasileirão, e é o 10º colocado, o time montado aí pelo Pedro Martins, né? Que acabou de chegar no Vasco e já foi cobrado aí por reforço, a gente vai falar disso já já. Agora eu quero falar um pouquinho da 777, das promessas da 777, né? O Mr. Josh, né, falou que o Vasco não ia ter mais a desqualidade financeira em relação ao rival já no próximo ano, que o Vasco, né, o torcedor não ia mais sofrer, ia ter um timaço, folha salarial, reforma no CT, não é? Vocês lembram? E quem divulgou essa reportagem na época, quando o Josh Wander estava sentadinho na Sociedade de São Januário, foi a galera do GE, do Grupo Globo. Tá? E o que aconteceu? Ele falou que ia fazer acontecer. Agora, hoje, o jornalista André Rizek, que trabalha no Sport TV, eles tiveram que fazer isso para não ficar contraditório, né? Para a própria emissora, né? Para o próprio Grupo Globo, né? Conglomerado Globo, né? A galera, gente, do Sport TV passando pano, falando, porque o torcedor do Vasco quer que a 777 saia. Mas os caras compraram, não é assim. Tem que aceitar. Vai tomar no meio do cu de quem tá falando isso. Como é que esses caras trabalham ganham bem pra caramba, falam 30 segundos do Vasco e ainda falam esse tipo de coisa, que o torcedor tem que aceitar, passivo. O Vasco tá acabando, caminhando a passos largos para mais uma Série B, uma bagunça na SAF do clube. Outra bagunça também no associativo, vamos ser bem sinceros, que a gente viu aí na sessão do Conselho Deliberativo essa semana que passou. O Vasco prestes a acabar, até o Euriquim falou sobre isso ontem, por conta da 777, que prometeu, não fez nada. E os caras falando que o torcedor tem que aceitar, porque já foi vendido. E o camarada o André Rizek ainda reiterou. Sabe o que ele falou, galera? Ele falou, não, porque a 777 entende que errou nas contratações, entende que falhou na comunicação com o torcedor e entende que errou ao prometer. Então agora eles estão voltando atrás.
A 777 usou a Globo para enganar o torcedor do Vasco prometendo tudo. E agora a 777 está usando a Globo de novo para continuar enganando o torcedor, fazendo de conta que está dando 2 passinhos atrás para pagar de empresa humilde. É brincadeira, gente. É brincadeira. Quem assistiu, quem não assistiu, dá um jeito de ver. Foi hoje na parte da tarde, no Sport TV. Falaram disso aí poucos minutos e mudaram de assunto. É o que eu sempre falo. Aí tem vezes que vem vascaíno aqui, enche a porra do meu saco. Porque eu falo isso, porque eu falo aquilo, porque a pauta é isso, porque a pauta é aquilo. E aí gosto de ver esse tipo de jornalismo porcaria aí. Jornalismo tendencioso. Porque eu me decepcionei demais da conta. Sempre gostei de ver o André Rizek ali no Sport TV, a galera, a bancada, embora a gente concorde, discorde com muitas coisas que eles falam, e todo mundo, porque todo mundo tem sua opinião própria, e ok. Até aí tudo bem, mas depois de ver hoje, ele passando o pano de um jeito que eu nunca vi, na cabeça da 777, e dizendo que o torcedor tem que engolir, que não tem mais o que fazer. Ah, tá de brincadeira, né? Faça-me o favor, vou até parar de falar, senão daqui a pouco eu vou arrumar um jeito de ser processado aqui. Gente, agora é o seguinte, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil, né? É isso mesmo, gente. Tomamos aí, ó. Posso fazer pra vocês? Posso? Então vamos lá. 1, 2, 3, claquete, gravando. Pá! Gostaram? Podia ser ator de novela, não, brincadeira. Aí doeu. Pois é, tomamos um tapaço na cara. Dentro de casa, né? Como se um estranho entrasse dentro da nossa casa, desse um tapaço dentro da nossa cara e a gente ainda aplaudisse, né? Foi o que aconteceu, o torcedor do Vasco no sábado lá na Colina, diante do Criciúma, tomamos 1, 2, 3, 4-0. Nem mal nos recuperamos dessa paulada, dessa pancada. O clube tá uma bagunça, tá um barril de pólvora nos bastidores aí de São Januário, CT Moacir Barbosa, né? Para quem cobre o dia a dia do Vasco sabe que o pau tá torando, vamos dizer assim, no linguajar popular. Jogadores foram treinar hoje, aquela cambada de cozido, que daqui a pouco eu vou falar deles, né? E aí o Vasco enfrenta, quarta-feira, a equipe do Fortaleza. O Fortaleza que, por sua vez, enfiou 4-2 com autoridade na última semana no Castelão, diante do seu torcedor, né? Enfiou a maior goleada de um time brasileiro nos últimos anos aí em um gigante da Argentina, que foi o Boca Juniors. Aí, como se isso não bastasse, ontem o Fortaleza entrou em campo também na Arena Castelão, jogando em casa, diante do Red Bull Bragantino, que até o momento era ali, tá brigando para a liderança, né? Tá até na 3ª colocação atualmente. Fato é que o Fortaleza, gente, com menos 8 jogadores, da sua equipe ideal, titular, tá? Com 8 mudanças na equipe, empatou com o Red Bull Bragantino em um jogo bem parelho, tá? Então, olho no Fortaleza, é um time muito competitivo. Ontem já entraram aí com menos 8 atletas, já visando a partida diante o Vasco aí na próxima quarta-feira, né? Vamos ficar de olho nessa situação. E o João Vitor, né, o zagueiro, não vai poder jogar. Ele que, para quem não se lembra, estava no banco, tinha sido substituído, estava no banco no jogo contra o Água Santa, acabou discutindo, fez uma lambança lá e foi expulso, né? Então o João Vitor vai cumprir suspensão automática, não poderá entrar em campo nessa próxima quarta-feira, tá? Então já temos aí esse desfalque confirmado. E até o atual momento, aquilo que eu falei para vocês, né? Será o Rafael Paiva à beira do campo ali até o momento, né? Até o que a gente sabe no momento de agora. O jogo será aí nesse feriadão, dia 1º de maio, 7 horas da noite, tá, gente? Então vamos esfregar as mãos, cada um dentro da sua fé, o respeito à fé e à religião de todo mundo. Acenda a vela, né? Esfrega as mãos, sal grosso, faz jejum, oração, vai em campanha na igreja, não sei, reza o texto, sei lá, independentemente da sua fé, credo, crença ou religião, vamos ter que fazer isso aí para esse desafio da próxima quarta-feira aí na Copa do Brasil. Agora mudando de assunto, mas ainda falando de desafio, né? É Copa também, é mata-mata. Vamos falar um pouquinho da fase de playoffs do nosso Novo Basquete Brasil, né? Isso mesmo, gente. Nosso R10 Score, Vasco da Gama entrou em quadra nesse último fim de semana, sacramentando, garantindo a classificação para as quartas de finais, venceu os 2 jogos diante, né? A equipe ali do... Agora me fugiu até o nome. Do Pinheiros, isso. Venceu aí com autoridade as 2 partidas diante a equipe do Pinheiros. E o R10 Score Vasco da Gama está classificado para as quartas de finais dos playoffs do Novo Basquete Brasil. Chaveamento, como vocês acompanham a arte na tela. Teremos aí Flamengo e Fortaleza Basquete e Vasco e Bauru, tá? Então o vencedor de Vasco e Bauru vai enfrentar o vencedor de Flamengo e Fortaleza Basquete. Do outro lado da chave,
temos aí Franca e Paulistano e Minas e São Paulo, tá, gente? Então, na minha humilde opinião, gente, eu acho que, é só uma opinião minha, tá? Eu acho que os melhores times desse Novo Basquete Brasil nessa temporada aí é o Minas, o Vasco, Franca e o Urubu, tá, gente? Então, tá bem parelho aí, tá? Agora chegou realmente a hora de separar aí mesmo os homens dos garotos, né? E vamos esfregar as mãos e torcer para que o nosso R10 Skol Vasco da Gama passe do Bauru, chegando às semifinais para enfrentar o ganhador de Urubu ou Fortaleza Basquete. Agora, virando a chavinha, vamos falar de um assunto bem pertinente, né? Tá todo mundo chateado, pé da vida com a 777, Ramon Dias, enfim, porque não have money, não tem dinheiro para trazer jogadores de calibre para colocar o nosso Vasco onde a gente merece, competindo em alto nível, jogando sem passar vergonha, sem tomar de 4-0 jogando na colina, não é, galera? Pois bem, envolvendo essa situação, a gente tomou conhecimento na última sexta-feira que o atacante centroavante Davidson, ele que é nascido no Rio de Janeiro, que jogou na Espanha, jogou no Palmeiras, né, estava agora atualmente no Cuiabá, surgiu a informação de que o David já foi aí, vamos dizer assim, está desligado do Cuiabá, já foi informado tanto pelo staff dele quanto pelo staff do próprio clube que ele não joga mais com a camisa do Cuiabá, tá, gente? E ele, uma informação que a gente tem, que ele teria aí vamos dizer assim, um acordo apalavrado com um grande clube da Série A, lembrando que ele é sempre muito especulado aqui no Vasco, não sei, vamos aguardar, seria muito bom, seria sensacional se o Davinho viesse jogar no Vascão, até mesmo para fazer sombra pro Verrete, pra gente ter um elenco mais qualificado, né? Eu particularmente gosto bastante do menino maluquinho e ele que também torce pro Vasco, né? Outra situação, gente, o nosso cria da base Egnaldo, ele que tá jogando fora do país, né? Tá jogando lá na Europa. Pois bem, vocês estão acompanhando na tela, meteu mais um gol, tá vendo? É isso aí que eu tô falando pra vocês, o Josh saiu vendendo a molecada, o dinheiro que botou no Vasco não resolveu nem a vida da 777, nem a vida do Vasco, porque a 777 não resolveu a vida de ninguém, e as contratações foram muito abaixo, né? Então vocês viram aí o gol do Egnaldo, a gente sabe que o Gabriel Peck tá arrebentando, já meteu 2 gols lá na MLS, tá dando assistência, tá jogando muito bem, é titularíssimo lá do Los Angeles Galaxy, né? E temos também aí, como vocês já acompanham, esse outro videozinho na tela, outro cria da base arrebentando, né? O Marlon Gomes, que deu aí mais uma assistência aí na vitória do seu time também nesse último fim de semana. Então a gente observa o Vasco precisando de atacante de lado de campo direito, de lado esquerdo e de meio campista, né? Pois bem, esses 3 que eu falei pra vocês eram os caras que faziam isso. O Egnaldo jogava como ponta esquerda, não era titular absoluto, mas quando era exigido, entrava até que bem, caiu de rendimento, é bem verdade. E o Peck fazia essa função pelo lado direito ou pelo lado esquerdo se fosse necessário, né? E o Marlon Gomes que jogava como primeiro, segundo, terceiro volante, um homem de armação. Pois bem, são os caras que estão fazendo falta no Vasco hoje, que estão se destacando em outros clubes. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham dessa situação, da gente estar precisando de jogador e o Vasco abrir mão de jogadores que eram muito importantes no nosso elenco e não trouxe, né? No caso, não efetuou as reposições à altura, né, gente? Então, agora é o seguinte, mudando de assunto, falar do assunto mais quente da tarde de hoje, que é o seguinte, a Força Jovem e a Mancha Negra do Vasco, tá? Isso mesmo, foram hoje à tarde lá no CT Moacir Barbosa, tá? Pra cobrar os jogadores. E tá certo, já tava passando, tava demorando, já era pra ter cobrado lá no Carioca, tá? Já era pra ter cobrado lá no Carioca, naquela chineladinha que a gente levou do Nova Iguaçu. Meus parabéns aos torcedores organizados. Ontem eu tava cobrando a galera da Força Jovem, das torcidas organizadas aqui, né? Pra representarem o torcedor aí, pra cobrarem mais, e hoje já foram cobrar, pacíficos, né? Ok. Aí eu tô vendo muito Zé Ruela, muito boca aberta, boca de fronha por aí na internet, falando assim, esses caras não têm o que fazer para 2, 3 horas da tarde estarem lá cobrando jogadores, devem ser vagabundos. Peraí. Eu quando é pra bater eu bato, mas quando é pra defender eu também defendo. Eu conheço uma porrada de gente da Força Jovem Vasco, um monte, tá? E todos eles que eu conheço são trabalhadores, trabalham em firma, em fábrica, restaurante, em obra. Todos eles trabalham. Só que esses caras que eu conheço são tão apaixonados pelo Vasco que eles faltam serviço para ir ver jogo, faltam serviço para cobrar quando precisa, ficam sem dormir, tá? Ficam até sem tomar o danoninho, se ficarem muito chateados, alguns que eu conheço. Então não venham falar que todo torcedor organizado é vagabundo não, tá? Esse discursinho já passou da hora já. Nem todo torcedor organizado é vagabundo, não vem com esse papinho não. Tem muito torcedor organizado que foi lá cobrar no CT, que deixou de ir pro trabalho, que eu tenho minhas fontes aqui, me contaram. Deixou de ir pro trabalho, o outro pediu pra sair mais cedo pro chefe.
Outro tava de folga hoje porque é feriado na quarta, aí fez o serão. Aí tem muita gente falando merda, lacrando em cima disso aí. Porque aí quando ninguém cobra, todo mundo reclama. Aí quando alguém vai lá cobrar, meia dúzia quer reclamar também. Aí tem gente que fala assim, eles não poderiam nem ter entrado no CT, os jogadores estão trabalhando, eu não quero saber. O jogador tá ganhando 100, 200, 300, 400, 500 mil por mês para fazer essa vergonha todo jogo em campo. Jogadores entregues em campo. Eu tive que ver hoje o Júnior, comentarista da Globo, flamenguista, todo mundo sabe disso, falando que o Vasco estava entregue dentro de campo, que estava até estranho. Um time que não reagia, um time apático, levou 1, levou 2, levou 3, levou 4 e não levou mais porque não teve mais jogo. Se tivesse mais 15 minutos, tinha levado mais 1 ou 2 gols. Por quê? O time é covarde. O time é covarde. Jogadores covardes. Jogadores covardes. Adoram aparecer quando é homenagem, quando é presente, quando é troféu melhor jogador da partida, quando ganha jogo. Todo mundo quer aparecer. Até quando o repórter não chama para aparecer, o bonitinho quer aparecer lá sem ser convidado. Aí quando tem que botar a cara para dar um parecer para mais de 25 milhões de torcedores, após a gente sofrer uma vergonha jogando dentro de casa 4-0 pro Criciúma, todo mundo se esconde. Aí hoje que a torcida organizada toma atitude, bota a cara, foi lá no CT para cobrar e tem que cobrar, meia dúzia quer vir dizer que os caras estão errados. Pelo amor de Deus, é por isso que o Vasco tá essa porcaria. A torcida é muito Nutella. Não todo mundo, mas tem muito torcedor Nutella. Muito torcedorzinho vagabundo. Eu coloquei no início do vídeo, vocês viram, né? O Vasco tomou 4-0 pro Criciúma na Colina no sábado. E o Sambarreira rolando normalmente. O Pagodinho rolando normalmente. Ah, Álvaro Silva, mas o comerciante depende desse evento para ganhar o dinheiro. Eu não tô falando do comerciante que tá trabalhando lá, da galera que vende a cerveja, o churrasquinho, o espetinho, o pastel. Não tô falando dessa galera, porque eles podem trabalhar do mesmo jeito, acabou o jogo, todo mundo pode comer, tomar uma cervejinha do mesmo jeito ali. Agora, pagodinho, é como se o próprio torcedor do Vasco estivesse falando para 777 assim, olha, tá tudo tranquilo, tomamos de 4-0 hoje e tá tudo ok. Aí quando a torcida bota a cara pra ir lá no CT cobrar, meia dúzia quer falar que isso tá errado. Tá tudo errado. Então o poste tá mijando no cachorro, tá? O poste começou a mijar no cachorro. Tá tudo errado no Vasco. Até a torcida, não todos, obviamente. Até uma galera que se diz vascaíno tá com o raciocínio comprometido. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Porque ninguém toma atitude. O Vasco toma de 4-0. É colé na barreira. E quando a galera vai lá no CT hoje pra cobrar aqueles jogadores covardes, uma meia dúziazinha quer ficar de mimimi falando que isso tá errado. Isso tá situação de brincadeira. Errado é o que estão fazendo com o Vasco. E eu quero dar meus parabéns aqui pro Maicon, o zagueiro. O segundo gol do Vasco foi culpa... O gol que o Vasco levou, que foi onde matou a partida, tava 1-0 até então, foi culpa do Maicon. Ele não fez a linha de impedimento, ficou no campo de defesa do Vasco, dando condição pro Volacier. E o Maicon hoje, vocês estão acompanhando as imagens na tela, foi o primeiro a botar a cara para falar com o torcedor organizado. O primeiro a botar a cara. Léo Jardim tá escondido atrás do Maicon. Vocês estão vendo a foto aí, né? Até o Vitor Luiz, ó, que nunca jogou, nunca entrou em campo com a camisa do Vasco, tava lá, com a cara limpa de frente pros jogadores. Aí eu pergunto para vocês, cadê o Payet? Cadê o Verrete? Cadê o Léo? Cadê o Medel? O Medel não é brabão, não é xerifão, faz e acontece, não é nervoso, mordedor. Cadê o Medel? Tava ali no meio do bolo, mas estava escondido lá atrás. Por que não botaram a cara para falar com o torcedor? Já desde antemão eu quero parabenizar o Pedro Martins, que acabou de chegar no Vasco e já está conhecendo o que é Vasco, né? Pedro Martins está vendo. E é o seguinte, Pedro Martins e Lúcio Barbosa afirmaram para os torcedores organizados que o Vasco vai contratar quem tem que contratar. Agora eu quero saber, é muito subjetivo esse negócio de quem tem que contratar, porque para mim, quem o Vasco tem que contratar é o Luciano Rodrigues, que estará no Liverpool do Uruguai. Era o Breno Lopes, que já estreou com a camisa do Fortaleza ontem. Era o Davidson, que está sem clube aí. Era o Ferreirinha, que estava no São Paulo. Esses caras tinham que ter contratado. Era o Júnior Alonso no começo do ano para a zaga. Era o Gustavo Cuejá para a volância, que não chegou. Então, peraí. Quem tem que contratar? É muito subjetivo quando o Lúcio Barbosa fala isso. Porque às vezes ele está falando quem tem que contratar, no pensamento dele, como é que fala? Alinhado com a 777. Aí pode ser que chegue mais 2 volantes na porra do time.
Ou que chegue mais um, com todo respeito, mais um Cleiton da vida aí que ninguém nunca ouviu falar, pra jogar no Vasco, pra ser titular ainda por cima. Então é muito subjetivo esse negócio. Já tô vendo lacração aí, os vagabundinhos aí de lacração. Não, agora vai. Não sei, eu sou cético. Já vou reiterar. É muito subjetivo essa frase. Vamos contratar quem tem que contratar, quem tem que ser contratado. É muito subjetivo. Porque eu entendo uma coisa de quem tem que ser contratado. Você que está me acompanhando entende outra coisa ou a mesma coisa. E a gente não sabe qual é a linha de raciocínio do Lúcio Barbosa e do Pedro Martins para quem teria que ser contratado para o Vasco. Então por isso que eu falo, tem que acender vela, tem que pôr sal grosso, tem que pôr despacho, tem que fazer jejum, tem que ir para a igreja, tem que fazer campanha, tem que pagar promessa. Não sei, cada um com a sua fé. Porque é só o que está restando pra gente. Até o Wellington Damasio falou que ontem na nossa live é só Deus na vida do torcedor do Vasco. E é verdade. O ano passado era o não vai abarrar. O Vasco é para quem acredita. E esse ano a frase é: o torcedor do Vasco não tem um dia de paz. E o Vasco continua sem patrocínio master, sem diretor de marketing financeiro. Continua sem jogadores, agora está sem treinador. E continua essa bagunça. E eu tô vendo o torcedor achando que tá tudo normal, que tá tudo bem. Sabe? É o que me deixa mais chateado. Agora, gente, ainda falando de Vasco e de bastidores, o Euriquim ontem concedeu uma entrevista ao canal CNN Sports, lá com o Benja. CNN Brasil, na verdade, perdão. O Euriquim afirmou que se o Pedrinho abrir a boca para falar de qualquer coisa do contrato da SAF, ele pode ser multado em 5 milhões de reais. O Euriquinho também teria afirmado, tá? De que o Vasco estaria prestes a fechar as portas, prestes a acabar. Como assim, Álvaro Silva? Por quê? Porque segundo o Euriquim, já tem inúmeros processos do Vasco Associativo correndo na justiça contra a 777 Partners. E segundo o Euriquinho, será divulgado aí um balanço na próxima semana aí bombástico. Então vamos aguardar essa situação. Vamos esmiuçar primeiro esse assunto para a gente saber primeiro a veracidade dos fatos. Fato é que é uma situação muito quente, é uma bomba, tá? Pegou alguns de surpresa, eu não fui pego de surpresa, que a gente já sabia que o Vasco já se movimentava nos bastidores para tentar tirar a 777, eu já tinha falado isso para vocês. E os bastidores é isso, é botar na justiça. Agora, o Vasco vai acabar? Ficou forte demais essa declaração. Porque o Vasco já estava acabando quando foi vendido para 7777. Aí, com a gestão deles, o Vasco está prestes a acabar? Ficou contraditório. Gente, agora mudando de assunto, é o seguinte. Vamos falar aí um pouquinho da décima rodada, da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, né, que termina hoje. Teremos São Paulo e Palmeiras hoje, um clássico, né, do futebol paulista, 8 horas da noite, lá no Morumbis. Morumbis, né, maneiro o name rights deles lá. Enfim, galera, segue uma arte na tela, né, segue então os resultados da quarta rodada do Brasileirão Betano 2024, né. Infelizmente, o nosso Vasco perdeu pro Criciúma 4-0, o Cuiabá perdeu pro Galo Mineiro por 3-0, o Bahia venceu o Grêmio por 1-0, o Flamengo perdeu para o Botafogo por 2-0, pau no Urubu, bem feito para o Mulambo. O Corinthians empurrou 3-0 no Fluminense ontem, né? O Cruzeiro venceu o Vitória por 3-1 jogando em casa, uma baita partida aí do menino Matheus Pereira. O Fortaleza empatou com o Bragantino por 1-1, o Juventude empatou com o Furacão também pelo placar de 1-1 e o Internacional empatou com o Atlético Goianiense também por 1-1 e fechando a rodada hoje às 8 da noite, São Paulo e Palmeiras no Morumbis. E a tabela após vamos dizer assim, quase o término, né, que ainda temos uma partida para encerrar, mas nesse momento se encontra da seguinte forma: o Botafogo é o primeiro com 9 pontos, o Galo é o segundo com 8, o Bragantino é o terceiro com 8, Atlético Paranaense vem na quarta colocação com 7, tá? Aí temos um pelotão com 7 pontos, Atlético Paranaense, Bahia, Internacional, Cruzeiro, tá? E Flamengo, isso mesmo, gente, Cruzeiro e Flamengo. Eu até falei que o Cruzeiro estava em 10º, né? O Cruzeiro está em 7º, olha aí, gente, né? Então vamos lá, o Flamengo é o 8º colocado com 7 pontos aí, fechando o pelotão dos 7 pontos. O 9º colocado é o Grêmio com 6 pontos, o 10º colocado
é o Criciúma também com 6, o Fortaleza é o 11º com 5º, o Juventude é o 12º, com 5º foi bom, hein? Fortaleza é o 11º com 5, o Juventude 12º também com 5, o Corinthians é o 13º com 4 pontos, o Palmeiras, que vai entrar em campo, é o 14º também com 4, o Fluminense 15º colocado com 4 pontos e o 16º é o São Paulo. Então observem aí que o resultado entre São Paulo e Palmeiras não interfere no Vasco nesse momento, mas seria interessante se o Palmeiras vencer e o Vasco empatar, já passa o São Paulo na próxima rodada. Mas eu particularmente prefiro um empate nesse jogo, que aí nenhum dos dois times se descolam tanto ali da galera de baixo, né? Que se no próximo jogo o Vasco consegue vencer, já consegue dar um salto na tabela. O Vasco já entra na zona do rebaixamento, 17º com 3 pontos, o Vitória da Bahia o 18º com 1 ponto, o Atlético Goianiense é o penúltimo colocado também com 1, e o lanterna da competição, o Cuiabá, com 0 ponto conquistados, tá, gente? E olha só, os próximos jogos do Vasco, os próximos 3 jogos, teremos na próxima quarta-feira, 7 da noite, lá na Arena Castelão, Fortaleza e Vasco pela Copa do Brasil. No próximo domingo, lá na Liga Arena, Atlético Paranaense e Vasco às 4 da tarde, e depois também domingo, no dia 12 de maio, aqui no Rio, em São Januário, 11 da manhã, Vasco e Vitória da Bahia. Esses são os próximos 3 jogos do nosso Vascão. Gente, se eu tiver mais informações, mais notícias para trazer para vocês, eu broto aqui e deixo vocês bem informados. Valeu, família? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!